A vida às vezes nos encurrala em becos sem saída, onde a esperança parece um luxo inalcançável. Para João, um fazendeiro de poucas palavras e muitas cicatrizes na alma, aquele era exatamente o momento. O sol castigava a pele bronzeada de seu rosto marcado pela labuta, mas era a sombra da dívida que verdadeiramente o sufocava. Sua pequena propriedade, um pedaço de terra fértil que alimentara sua família por gerações, estava à beira de ser engolida pelo banco. As hipotecas se acumulavam, os juros corroíam o que restava de sua dignidade. Cada semente plantada, cada gota de suor derramada na terra vermelha do interior, parecia agora em vão, um esforço inglório contra uma maré de infortúnios. O cheiro de terra molhada, antes um bálsamo para sua alma cansada, tornava-se um lembrete amargo do que estava prestes a perder, da herança que escorria por entre seus dedos. João, com seus 40 e poucos anos e uma vida inteira dedicada ao campo, via-se obrigado a vender tudo. Mas o mercado estava em baixa, castigado por anos de seca e políticas agrícolas desfavoráveis. Ninguém queria comprar terras tão endividadas. O desespero, uma névoa densa e fria, batia à porta, ameaçando consumir o último vestígio de sua fé. Foi nesse abismo de incertezas, quando a resignação já parecia inevitável, que uma proposta inusitada surgiu, quase como um sussurro do destino, ou talvez do infortúnio que o perseguia. Um velho casebre nos arredores da cidade, uma propriedade esquecida que ninguém queria sequer olhar, seria vendida por um valor simbólico. Apenas R$ 100. Isso mesmo, R$ 100 por um pedaço de terra, com uma construção caindo aos pedaços, um terreno que nem mesmo os corretores mais ousados conseguiam empurrar. Não era um celeiro, mas uma pequena casa de campo com um terreno adjacente, igualmente abandonado e coberto por uma vegetação selvagem. A princípio, João torceu o nariz, descrente. Aquilo não resolvia seus problemas financeiros, nem de longe. Era uma piada de mau gosto, pensou. Mas a necessidade de um novo começo, de um lugar para recomeçar do zero, mesmo que fosse em um terreno mal assombrado pelos boatos e pela aura de abandono, falava mais alto que o orgulho ferido. Ele comprou-o, não por desejo ou por vislumbrar qualquer futuro brilhante ali, mas pela pura e simples necessidade de ter um teto e um pedaço de chão para chamar de seu, por menor que fosse o preço. Era a sua última cartada contra a falência, um ato de desespero mascarado de uma oportunidade que parecia risível. A propriedade, um conjunto de ruínas com um pequeno casebre de madeira e alvenaria que parecia prestes a desabar, era conhecida por ser o antigo lar da falecida Dona Elza. Ah, Dona Elza! Seu nome era sussurrado com uma mistura de reverência, mistério e temor pelos moradores mais antigos da região. Uma mulher reclusa, que viveu isolada por décadas, evitando qualquer contato com o mundo exterior. Os boatos eram muitos e conflitantes. Uns diziam que ela era uma bruxa, com conhecimentos de ervas e feitiços. Outros que guardava um segredo sombrio, talvez um tesouro ou um crime do passado. Havia quem jurasse que ela conversava com as plantas e que sua casa era protegida por espíritos ancestrais. O que era certo é que ninguém se atrevia a se aproximar daquele lugar, nem mesmo para especular sobre o que ela fazia em sua solidão autoimposta. O terreno, coberto por mato alto, árvores retorcidas e uma densa folhagem, parecia engolir o casebre, escondendo-o da vista e da memória da pequena comunidade. João, alheio aos murmúrios que o seguiam, ou talvez ignorando-os por pura exaustão mental e física, pegou as chaves enferrujadas e se dirigiu à sua nova e precária morada. Era uma tarde cinzenta, o céu carregado prometendo uma tempestade, o que apenas aumentava a atmosfera melancólica e pesada do local. Ao pisar na soleira daquele lugar, um cheiro forte de mofo e madeira antiga envolveu-o, misturado a um aroma terroso e um tanto peculiar, quase adocicado, que ele não conseguiu identificar de imediato. A poeira cobria tudo, como um véu de esquecimento sobre os móveis velhos, as cortinas puídas e as teias de aranha que pendiam do teto, criando uma tapeçaria fantasmagórica. As janelas, embaçadas pelo tempo e pela sujeira acumulada, mal deixavam a luz entrar, criando um ambiente sombrio, abafado e opressor. Cada passo de João no chão rangente, que parecia protestar a cada movimento, ecoava no silêncio pesado da casa,
como se estivesse perturbando um sono profundo, milenar. Ele sentia uma mistura estranha de resignação por seu próprio destino e uma pontada de curiosidade genuína. O que teria levado Dona Elsa a viver em tamanho isolamento? E por que o lugar tinha uma energia tão peculiar, quase pulsante? Enquanto varria os cômodos tentando afastar a sujeira de anos e a sensação de que estava invadindo um santuário esquecido, João não imaginava que aquele cheiro, aquele silêncio e aquela casa guardavam muito mais do que apenas a história de uma mulher reclusa. Ele estava prestes a desenterrar um legado que não só transformaria sua vida para sempre, mas desafiaria poderosos interesses e redefiniria o significado de riqueza, superação e justiça. Nos dias que se seguiram, João se dedicou à árdua tarefa de limpar e, de alguma forma, dar um novo propósito àquele lugar esquecido. Cada tábua rangente, cada teia de aranha desfeita e cada móvel empoeirado contavam uma parte silenciosa da história de Dona Elsa. Enquanto removia pilhas de jornais velhos e panos puídos, o cheiro peculiar, que antes era uma mistura indistinta, começou a se tornar mais presente, mais forte, quase convidativo. Não era o mofo que predominava, mas um aroma complexo de terra úmida, folhas secas e algo que ele não conseguia nomear, mas que remetia à vida, ao crescimento, a algo orgânico e antigo. Era um perfume de segredo, de algo guardado com esmero. Foi em um dos cômodos dos fundos, que parecia ser uma espécie de despensa ou pequeno laboratório improvisado, que a curiosidade de João foi fisgada. As paredes de madeira, úmidas e desgastadas pelo tempo, guardavam prateleiras repletas de potes de vidro vazios, vidros de remédios caseiros e, em um canto, uma pilha de livros sobre botânica e agricultura alternativa, todos com anotações à mão nas margens. Ao mover um pesado armário de cedro, que estava encostado à parede e parecia ter sido deixado ali intencionalmente para bloquear algo, João notou uma pequena fresta. A madeira cedeu com um gemido abafado, revelando uma abertura estreita, quase imperceptível. Não era um porão, mas uma espécie de câmara secreta, construída com tijolos antigos e disfarçada com maestria. O ar lá dentro era denso, carregado com o mesmo aroma adocicado e terroso que o perseguia. Com uma lanterna improvisada, João rastejou para dentro do pequeno espaço. Seus dedos, acostumados à aspereza da enxada, tocaram o chão de terra batida e sentiram a umidade e a frieza do local. A luz fraca revelou prateleiras improvisadas, onde dezenas de pequenos sacos de pano e potes de vidro escuro estavam cuidadosamente organizados. Cada um deles possuía um rótulo manuscrito, com caligrafia delicada, indicando nomes de plantas, datas e locais de coleta. Eram sementes. Sementes de todos os tipos e tamanhos, algumas que ele reconhecia de sua própria lavoura, outras completamente estranhas, de cores e formas nunca antes vistas. A princípio, João pensou que eram apenas sementes comuns, talvez velhas demais para germinar. Mas ao pegar um dos potes, percebeu a meticulosidade com que Dona Elsa as havia catalogado. Um pequeno caderno, encapado com couro gasto e amarrado com um barbante, estava ao lado dos potes. Ao abri-lo, suas páginas amareladas revelaram uma escrita minuciosa, quase uma ode à natureza. Dona Elsa havia registrado não apenas os nomes das espécies, mas suas histórias, suas propriedades, suas resistências e, o mais importante, a forma como as havia obtido e preservado. Ela falava de variedades crioulas, sementes ancestrais e da riqueza genética que estava se perdendo para a agricultura moderna. Em uma das páginas, um trecho chamou sua atenção. Eles querem que esqueçamos o que a terra nos deu de graça, a diversidade que nos sustenta. Mas eu não vou permitir. Este é o meu legado, a minha forma de lutar contra o esquecimento. João não entendia completamente o significado daquelas palavras, mas sentiu um frio na espinha. Aquelas não eram apenas sementes, eram memórias vivas, um tesouro genético cuidadosamente guardado, uma biblioteca de vida vegetal. O aroma doce e terroso que o envolvia na câmara secreta parecia agora o sopro de um passado distante, uma voz silenciosa de Dona Elsa ecoando através de suas sementes. Ele sentiu o peso da responsabilidade.
Uma sensação que há muito tempo não experimentava, mas também uma faísca de esperança. Talvez aquele lugar, comprado por meros R$ 100, não fosse apenas um fim, mas um novo e inesperado começo. Ele estava prestes a desvendar um legado que ia muito além do valor monetário. Um legado que desafiaria tudo o que ele conhecia sobre a agricultura e sobre a própria vida. A faísca de esperança que se acendeu em João ao descobrir o legado de Dona Elsa rapidamente se viu ofuscada por uma sombra que se arrastava pelos cantos da pequena comunidade. A notícia de que o casebre abandonado havia sido vendido por uma ninharia e, mais importante, que alguém estava de fato morando nele, não demorou a chegar aos ouvidos certos. E naquelas terras, ouvidos certos geralmente significavam os do Coronel Mendes, um homem de posses com terras que se estendiam até onde a vista alcançava e uma reputação de conseguir tudo o que queria, fosse por bem ou por mal. Mendes não era apenas um comerciante local influente. Ele era a própria personificação do poder e da ganância que sufocavam a pequena economia da região. Seus olhos pequenos e astutos não perdiam um movimento sequer, e sua presença, mesmo à distância, já era o suficiente para impor respeito e temor. Certa manhã, enquanto João tentava organizar as sementes na câmara secreta, o som de um carro de luxo parando na estrada de terra batida que levava à sua propriedade recém-adquirida quebrou o silêncio. Um calafrio percorreu sua espinha. Era uma caminhonete preta reluzente que destoava completamente da paisagem rústica. Dela desceu um homem corpulento de terno impecável, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era o Coronel Mendes em pessoa, acompanhado de 2 capangas silenciosos que pareciam ter sido esculpidos em pedra. Ora, ora, se não é o novo dono do pedaço, disse Mendes, com uma voz untuosa, enquanto se aproximava, varrendo o terreno com um olhar de desdém que parecia avaliar cada rachadura na parede do casebre. João, certo? Fiquei sabendo que você se mudou para cá. Curioso. Ninguém quis essa terra por anos. João, desconfiado, apenas assentiu, limpando as mãos sujas na calça. É o que eu podia pagar, coronel. Mendes riu, um som seco e sem humor. Entendo, entendo. A vida de fazendeiro não anda fácil. Falando nisso, ouvi uns boatos sobre a velha Elsa. Dizem que ela era meio peculiar. Guardava coisas, sabe? Coisas valiosas. Seus olhos fixaram-se em João, como se tentassem ler seus pensamentos. Você não encontrou nada de interessante por aqui, não é? Alguma quinquilharia, quem sabe? Uns trocados que ela escondeu? A pergunta, carregada de uma insinuação velada, fez o coração de João acelerar. Ele tentou manter a calma. Não, coronel. Apenas poeira e teias de aranha. Uma casa velha, como o senhor pode ver. O sorriso de Mendes se alargou, mas seus olhos continuavam frios. Que pena. Eu tinha um certo interesse pelas terras da velha Elsa, anos atrás. Queria comprar, mas ela era teimosa. Não queria vender por nada, dizia que tinha algo importante a proteger aqui. Algo que eu não entenderia. Mulher estranha. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Sabe, João, eu soube dos seus problemas com o banco. Uma pena. Mas eu posso ajudar. Posso quitar suas dívidas, todas elas, e ainda te dar um bom dinheiro para recomeçar. Em troca? Bem, em troca eu ficaria com esta propriedade. Acho que consigo dar um jeito nela. A oferta era tentadora, um alívio imediato para o fardo que o oprimia. Mas algo no tom de Mendes, na forma como seus olhos faiscavam, dizia a João que havia muito mais por trás daquela generosidade. Ele pensou nas sementes, no caderno de Dona Elsa, no legado. Agradeço a oferta, coronel, João respondeu, sua voz um pouco mais firme do que ele esperava. Mas não estou pensando em vender. Gosto daqui. O sorriso de Mendes desapareceu. Uma tensão palpável preencheu o ar. Os capangas, até então imóveis, deram um passo quase imperceptível. Gosta? João, você está à beira da falência. Essa terra não vale nada. Pense bem. Uma dívida dessas pode te engolir e ninguém vai te estender a mão. Eu sou o único. Ele baixou a voz, tornando-a quase um sussurro ameaçador. E se você encontrar algo que não deveria ter encontrado, as coisas podem ficar bem complicadas para você. Ninguém quer problemas, não é? A ameaça era clara,
embora não dita abertamente. João sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Ele sabia que Mendes não estava blefando. A reputação do coronel era de esmagar qualquer um que se atravessasse em seu caminho. A conexão de Mendes com Dona Elsa, revelada em suas palavras, indicava que ele tinha conhecimento de algo, talvez não das sementes em si, mas do valor que Elsa atribuía à propriedade e ao que ela guardava. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Cada rangido da madeira, cada sopro do vento, parecia um aviso. E suas suspeitas se confirmaram nos dias seguintes. Pequenos incidentes começaram a acontecer. A porta da câmara secreta, que ele sempre fechava com cuidado, foi encontrada entreaberta uma manhã. Marcas de botas estranhas apareceram na terra úmida ao redor da casa. E o latido incessante dos cães vizinhos, em horas incomuns da noite, sugeria que alguém estava rondando a propriedade. A sensação de estar sendo observado, de ter seu achado cobiçado por forças maiores e mais perigosas, transformou sua esperança inicial em um temor constante. O tesouro de Dona Elsa, antes uma promessa de um novo começo, agora parecia uma maldição, ligando-o ainda mais ao problema principal que o atormentava, a dívida com o banco que Mendes tão convenientemente se ofereceu para resolver. João sabia que não podia simplesmente ignorar a ameaça. Precisava agir e rápido, antes que fosse tarde demais. A cada rangido do assoalho, a cada sombra projetada pelas árvores retorcidas do quintal, João sentia o peso daquele segredo. As ameaças veladas do coronel Mendes não eram meras palavras. Os incidentes recentes, a porta entreaberta da câmara secreta, as pegadas desconhecidas na terra molhada, eram provas irrefutáveis de que estava sendo vigiado, de que seu achado não passaria despercebido. Ele estava encurralado, mais uma vez. A dívida com o banco continuava a pairar como uma nuvem negra, e agora, o tesouro de Dona Elsa, em vez de solução, parecia ter se tornado um catalisador para problemas ainda maiores. A oferta de Mendes, por mais repugnante que fosse, ecoava em sua mente como uma saída fácil, um caminho para a paz, mesmo que ao custo de sua dignidade e de um legado que ele mal começava a compreender. Mas havia algo naquelas sementes, na dedicação de Dona Elsa, que o impedia de ceder. Uma voz silenciosa, vinda das profundezas da câmara secreta, sussurrava sobre a importância de resistir. João sabia que não podia enfrentar Mendes sozinho. Ele era um fazendeiro, não um estrategista. Precisava de ajuda, de alguém que pudesse não apenas entender o valor inestimável do que havia descoberto, mas também orientá-lo sobre como protegê-lo. Seus olhos, em meio à pilha de livros de Dona Elsa, recaíram sobre um volume em particular, Biodiversidade e Resiliência Agrícola, de uma tal doutora Sofia Almeida, agrônoma da Universidade Federal local. O nome e a instituição eram familiares. Doutora Sofia era conhecida na região por sua paixão por sementes crioulas e sua luta contra a monocultura e o uso excessivo de agrotóxicos. Era um tiro no escuro, mas era sua única esperança. Na manhã seguinte, com um pequeno pote de sementes cuidadosamente selecionadas e o caderno de Dona Elsa sob o braço, João dirigiu-se à universidade. O ambiente acadêmico, com seus corredores iluminados e alunos apressados, contrastava drasticamente com a quietude empoeirada de seu casebre. Encontrar a doutora Sofia não foi fácil. Ela estava sempre ocupada, envolvida em pesquisas de campo ou palestras. Mas a urgência no olhar de João, a simplicidade de suas palavras e a menção de sementes antigas, vindas da propriedade de Dona Elsa, foram suficientes para despertar a curiosidade da agrônoma. Doutora Sofia, uma mulher de meia-idade com óculos na ponta do nariz e um olhar penetrante, recebeu João em seu escritório abarrotado de livros e amostras de plantas. Ao ver as sementes e o caderno, seus olhos se arregalaram. Ela as examinou com uma lupa, folheou as páginas amareladas com reverência. João, ela começou, a voz embargada pela emoção, você não tem ideia do que encontrou. Isso não são apenas sementes, é um patrimônio genético inestimável, variedades crioulas, algumas que eu pensava estarem extintas, outras que nem sequer foram catalogadas oficialmente. A Dona Elsa, ela era uma lenda entre nós, pesquisadores da área,
mas pensávamos que seu trabalho tinha se perdido. Sofia explicou que aquelas sementes representavam a resistência da natureza, a capacidade de adaptação e a diversidade que estava sendo sistematicamente erradicada por grandes empresas de agrotóxicos e sementes modificadas. Elas promovem a monocultura, João, onde uma única variedade domina, tornando a agricultura vulnerável a pragas e doenças, e os agricultores dependentes de seus produtos. As sementes de Dona Elsa são a antítese disso. São a liberdade, a resiliência, a garantia de que teremos alimentos diversos e saudáveis no futuro. Enquanto explicava, Sofia revelou mais sobre Dona Elsa. Não era uma bruxa, mas uma botânica brilhante, que nos anos 70 e 80 trabalhou em um projeto de catalogação de biodiversidade. Ela havia sido uma voz ativa contra as grandes corporações que começavam a dominar o mercado agrícola, prevendo o impacto devastador da perda de diversidade. Ela foi ridicularizada, boicotada e até ameaçada, acusada de ser antiprogresso. Foi aí que ela se isolou, João, para proteger o que acreditava ser o futuro da alimentação, essas sementes. Seu isolamento não era por reclusão, mas por proteção, uma forma de manter seu trabalho longe das garras daqueles que queriam destruí-lo ou monopolizá-lo. A revelação do passado de Dona Elsa, uma mulher de ciência e convicção, que havia sacrificado sua vida social para proteger algo tão vital, atingiu João profundamente. Ele sentiu uma conexão ainda mais forte com o legado. Sofia, por sua vez, continuou a folhear o caderno. Em uma das últimas páginas, presa por um clipe de metal enferrujado, havia uma folha de papel mais recente, com uma caligrafia um pouco mais trêmula. "Olhe isso, João", disse Sofia, seus olhos brilhando. Era uma lista cuidadosamente escrita de nomes e endereços de pequenos agricultores orgânicos, cooperativas e comunidades indígenas espalhadas por diferentes estados. Abaixo de cada nome, uma breve anotação: confiável, guardião da terra, entenderá o valor. Isso é uma rede, Sofia sussurrou. Dona Elsa não queria apenas preservar as sementes. Ela queria que elas continuassem a viver, a serem plantadas, a alimentar pessoas. Esta é a chave, João. Esta lista não é apenas um mapa para mais pistas. É um plano de distribuição, um testamento de sua fé na capacidade humana de proteger e partilhar. A descoberta da lista transformou a busca pessoal de João em uma missão coletiva. Ele não estava mais sozinho. Tinha aliados, mesmo que ainda desconhecidos. Mas a alegria da descoberta foi rapidamente temperada pela consciência de que, com um tesouro de tal magnitude e uma rede tão vital, a ameaça do Coronel Mendes se tornava ainda mais real e perigosa. João agora tinha um propósito, mas também um alvo nas costas. A revelação do passado de Dona Elsa e o verdadeiro valor das sementes, somada à existência de uma rede de guardiões, acendeu em João uma chama que há muito estava apagada. Ele não era mais apenas um fazendeiro endividado. Era um guardião de um legado inestimável, um elo em uma corrente vital de preservação. No entanto, essa nova responsabilidade vinha com um preço. A ameaça do Coronel Mendes pairava sobre ele como uma nuvem de tempestade, e os incidentes na propriedade se intensificaram. Não eram mais apenas pegadas ou portas entreabertas. Sacos de sementes foram encontrados revirados, ferramentas sumiram, e uma das janelas do casebre foi quebrada durante a noite, um aviso claro e sombrio. A paz que João buscava em seu novo começo estava sendo brutalmente interrompida. A doutora Sofia, alarmada com a situação, tentou orientá-lo sobre como documentar as invasões e buscar proteção legal, mas a influência de Mendes na região era vasta e a burocracia lenta. João sabia que o tempo estava se esgotando. O Coronel Mendes, impaciente, não demoraria a fazer sua jogada final. E ele estava certo. Uma noite, a tranquilidade do campo foi quebrada pelo rugido de motores e o farol de vários veículos que rasgaram a escuridão, parando bruscamente em frente ao casebre. Desta vez, Mendes não veio com 2 capangas, mas com uma comitiva maior, ostentando uma confiança que beirava a arrogância. Acompanhava um advogado de terno impecável e semblante impassível, e mais alguns homens de aparência robusta. O coração de João disparou,
mas ele se recusou a demonstrar medo. Ele estava sozinho, mas não desamparado. As sementes de Dona Elsa, escondidas na câmara secreta, eram seu escudo e sua espada. Mendes desceu da caminhonete, seu sorriso predatório iluminado pelos faróis dos carros. "Boa noite, João", ele disse, a voz cortante como aço. "Vejo que não quis reconsiderar minha oferta. Uma pena. O banco está cobrando, não está? E o prazo está se esgotando. Eu, ao contrário de você, sou um homem de negócios e sei o que quero." João saiu da casa, postando-se na soleira, os olhos fixos nos de Mendes. "O que o senhor quer, coronel? Não está à venda. Nem por todo o dinheiro do mundo." Mendes riu, um som seco e zombeteiro que ecoou no silêncio da noite. "Ingênuo, João. Tudo tem um preço. E eu sei que você encontrou algo aqui. Aquela velha bruxa da Elsa não gastava a vida trancada por nada. Eu a conhecia. Tentei comprar essas terras dela por anos, mas ela sempre se recusava, com uma conversa fiada sobre legado e futuro. Eu sei que ela guardava algo importante, algo que eu queria muito para os meus negócios." Ele fez um gesto com a mão, e um dos capangas se aproximou, entregando a João uma pasta grossa de documentos. "Aqui está, um contrato. Eu compro esta propriedade, quito todas as suas dívidas com o banco, e você ainda sai com um bom dinheiro para sumir daqui. É a sua última chance de sair ileso. Pense bem, João. Ou você assina, ou... Bem, as coisas podem ficar muito desagradáveis." O advogado de Mendes se adiantou com uma expressão fria. "Senhor João, o coronel Mendes está sendo mais do que generoso. Sua situação legal é precária. Se não aceitar esta oferta, o banco executará a hipoteca, e o senhor perderá tudo, sem um centavo. Além disso, o coronel tem informações que podem complicar ainda mais sua vida. É melhor cooperar." A ameaça era clara. Ou João cedia ao chantagista, ou perderia sua propriedade original, sua nova casa e possivelmente sua liberdade e segurança. O peso do desespero voltou a apertar seu peito. A dívida, o medo, a solidão. Era fácil ceder, tomar o dinheiro e fugir, esquecer tudo. Mas ao olhar para a escuridão do casebre, para a porta da câmara secreta que ele sabia estar ali, João sentiu a presença silenciosa de Dona Elsa, o sussurro de seu legado. Ele viu as sementes, a promessa de vida, de diversidade, de um futuro mais justo. Ele viu o rosto de Doutora Sofia, a paixão em seus olhos ao falar da importância daquelas variedades. E ele viu a lista, a rede de pessoas que Dona Elsa confiava. Ele amassou os papéis do contrato na mão, sentindo a raiva e a determinação crescerem. "Eu não vou assinar", ele disse, sua voz firme, surpreendendo até a si mesmo. "Esta terra não tem preço, e o que Dona Elsa guardou aqui não é para ser vendido, é para ser protegido e compartilhado." O sorriso de Mendes se desfez, substituído por uma expressão de fúria contida. "Você está brincando comigo, João? Você não tem ideia com quem está lidando." Ele gesticulou para seus homens. "Entrem, revistem tudo. Reencontrem o que a velha Elsa escondeu. Se ele não vai vender, nós vamos tomar." Os capangas invadiram o casebre, derrubando móveis, arrombando portas, transformando o pouco que João havia organizado em um caos. O som da destruição ecoava na noite. João tentou impedi-los, mas foi contido por 2 homens fortes. Ele observava impotente enquanto eles se aproximavam da despensa, onde a câmara secreta estava escondida. O desespero ameaçava engoli-lo. Eles iriam encontrar as sementes, e todo o legado de Dona Elsa estaria perdido. Mendes se aproximou de João, com um brilho cruel nos olhos. "Você fez a sua escolha, fazendeiro, e agora vai arcar com as consequências. Essas sementes, esse legado que você tanto preza será meu. E você, João, vai aprender que certas batalhas não podem ser vencidas sozinho." A oferta forçada havia se transformado em invasão e roubo. João estava no limite, mas no fundo de seu coração, uma certeza inabalável crescia. Ele havia feito a escolha certa. O legado de Dona Elsa valia mais do que qualquer dívida, qualquer ameaça. Mas como ele poderia proteger algo tão grande, sozinho, contra um poder tão implacável? O grito de fúria de Mendes ecoou pelas paredes do casebre, enquanto seus capangas, como lobos famintos, se lançavam sobre o pouco que João havia conseguido organizar. O som de madeira estilhaçando e objetos sendo arremessados
quebrava o silêncio da noite, uma sinfonia macabra da ganância. João, contido por 2 homens corpulentos, observava impotente enquanto um dos capangas se aproximava da despensa, o local exato onde a câmara secreta de Dona Elza estava camuflada. O coração de João batia descompassado, um tambor de desespero em seu peito. Era o fim, o legado, a esperança. Tudo seria destruído em questão de segundos. Mas no momento em que o capanga levantava uma barra de ferro para arrombar a entrada da câmara, um coro de sirenes rasgou a escuridão da noite. Faróis de carros da polícia e de uma van de imprensa iluminaram a propriedade, transformando a cena de invasão em um palco de exposição. O coronel Mendes, pego de surpresa, congelou, seu rosto contorcido de fúria e incredulidade. Da van, desceu a doutora Sofia Almeida, acompanhada não apenas por policiais, mas também por jornalistas com câmeras e microfones em punho. Ela havia previsto a escalada da violência de Mendes e, agindo rapidamente após a última conversa com João, mobilizou as autoridades e a mídia, ciente de que a única forma de combater um poder tão arraigado era com a luz da verdade. "Coronel Mendes", bradou a doutora Sofia, sua voz firme e cheia de autoridade. "O que está acontecendo aqui é um crime. Invasão de propriedade, ameaça, tentativa de furto de um patrimônio genético inestimável. Os capangas, pegos em flagrante, largaram as ferramentas e tentaram se misturar à escuridão, mas a polícia agiu rápido, imobilizando-os." Mendes, pálido e com o sorriso predador desfeito, tentou argumentar, vociferar sobre seus direitos e sua influência, mas suas palavras se perderam diante das lentes das câmeras e dos flashes incessantes. O advogado, antes tão confiante, agora tentava se afastar discretamente, percebendo o desastre iminente. João, libertado, respirava aliviado, mas ainda em choque. A justiça havia chegado, e não vinda de onde ele esperava, mas através do apoio coletivo e da coragem de uma mulher de ciência. Naquela mesma noite, a câmara secreta de Dona Elza foi revelada ao mundo, não por meios violentos, mas com a reverência que merecia. Doutora Sofia, ao lado de João, explicou aos jornalistas a importância das sementes crioulas, o trabalho visionário de Dona Elza e a ameaça que o coronel Mendes representava para a biodiversidade e para os pequenos agricultores. O caso ganhou repercussão nacional. Mendes foi indiciado por invasão de propriedade, ameaça e tentativa de furto de patrimônio genético, além de ter suas atividades comerciais investigadas por práticas anticompetitivas e uso indevido de agrotóxicos. Sua influência desmoronou como um castelo de cartas. A vida de João e a da pequena comunidade foi transformada para sempre. Com o apoio da universidade, de organizações de proteção ambiental e de financiamento coletivo que surgiu da comoção pública, o casebre de Dona Elza foi restaurado e se tornou o Santuário das Sementes Elza, um banco comunitário de sementes crioulas. João, o fazendeiro endividado, que encontrou um propósito em meio ao desespero, tornou-se o principal guardião do santuário, trabalhando lado a lado com a doutora Sofia e ativando a rede de guardiões da terra que Dona Elza havia meticulosamente listado. A dívida com o banco foi quitada através de doações e um programa de incentivo à agricultura sustentável, e João, agora livre do fardo, dedicou sua vida a cultivar a diversidade e a compartilhar o conhecimento ancestral. A comunidade floresceu. Pequenos agricultores, inspirados pelo legado de Dona Elza e pelo exemplo de João, passaram a adotar práticas sustentáveis, trocando sementes e conhecimentos. A honestidade e a resiliência de um homem simples, somadas à visão de uma cientista e ao legado de uma reclusa, provaram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder, mas na preservação da vida, na cooperação e na justiça. O casebre, antes esquecido e temido, tornou-se um farol de esperança, um testemunho de que, mesmo nos cantos mais humildes do mundo, um ato de coragem pode desenterrar um tesouro capaz de alimentar não apenas corpos, mas almas e futuros. Essa história nos mostra que, mesmo nos momentos de maior desespero, a verdadeira justiça e a preservação de um legado podem surgir de onde menos esperamos. Se você se emocionou com a jornada de João e o incrível legado de Dona Elza, deixe seu like
Inscreva-se no canal para mais histórias como essa e compartilhe este vídeo com quem você ama. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo narrativas inspiradoras que celebram a superação e a justiça.